compartilhar com você hoje uma palavra, seguindo o propósito que nós estamos deste tema às quintas-feiras. Viemos desde janeiro caminhando em alguns propósitos. Por que a gente coloca alguns temas às quintas-feiras? Para gerar entendimento, para gerar conhecimento, para gerar maturidade em mim e você, para que você tenha possibilidade de comer a palavra. E se comermos a palavra no sentido de expressão, de entendimento, o nosso adversário, quando ele vier com as suas propostas, quando ele vier com as suas estratégias, para que tire a mim e a você dos anseios, dos propósitos do Pai, a palavra que é meu alimento, me mantém no propósito do Senhor. Eu gosto de usar muito o exemplo de Neemias. Ele recebeu um comissionamento do Senhor para restaurar os muros de Jerusalém. Os inimigos começaram a se levantar porque viram o avanço da obra que estava nas mãos dele, e começaram então a enviar propostas para que ele pudesse descer, conversar, se relacionar com os seus opositores. Mas Neemias estava tão determinado no propósito que ele disse: não, esta obra que eu estou fazendo, ela é muito grande, ela não é digna de ser parada, então eu não desço. Em outras palavras, eu sempre uso isso, eu não me rebaixo. O problema nosso é que nós muitas vezes não conseguimos observar, olhar, entender aonde Deus está nos colocando. A obra, o propósito, o anseio que Deus confiou a mim e a você, não é digno de ser parado, não é digno de retrocesso. Nós não podemos nos assustar com os problemas, os arbustos, os montes que vão se levantar diante de nós. Pelo contrário, nós vamos estabelecer e cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Quando? Quando eu como, vivo a palavra. Falamos de posicionamento, de mudança de postura, falamos de maturidade, falamos de sabedoria, falamos de sabedoria emocional, falamos de rompimento, e na última quinta-feira nós falamos de haja luz. Então nós entendemos essa palavra haja no sentido de haver, de existir, daquilo que não se existia. O Senhor cria do nada, transforma aquilo que era um caos. Quando o Senhor encontrou a mim e a você, ministrou a mim e a você através de Jesus Cristo, através do Evangelho, então Ele fez o quê? Ele trouxe uma luz, um caminho, uma direção nova para mim e para você. Caminhávamos nas trevas, a luz de Cristo veio sobre nós e iluminou a nossa jornada. Tudo se fez novo. Diga comigo assim: Jesus na minha vida, tudo se fez novo. Só que depois Ele transfere o haja luz para nós. Então o haja não é mais o sentido de haver, não é no sentido de ter, mas o sentido de agir. Então Ele transfere para nós: agora vocês serão luz do mundo. Então agora vocês vão alumiar Cristo. Então agora vocês vão alumiar a palavra. As pessoas, quando estiverem em trevas, ao olhar para vocês, ao se relacionar com vocês, vocês vão ser luz, vocês vão dar caminho, vocês vão dar notoriedade para elas. Até usei o exemplo da luz, a gente até brincou um pouco, para que você pudesse entender a importância que eu e você temos de brilhar. Você nasceu para ser dia perfeito. Diga isso para o teu irmão: você nasceu para ser dia perfeito. Mas, como discipulador, ministro do Evangelho, como ativador da palavra, eu tenho que mostrar para você o que Deus sonhou com você. Quinta-feira eu gastei um tempo com você aqui, investimos tempo para entendermos o que Deus sonhou comigo. Eu não sei se você estava aqui quinta-feira, você entendeu isso, mas Deus gerou você para que você fosse um instrumento de bênção na vida de alguém. Você pode repetir isso comigo? Deus me gerou para que eu seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Olha para mim agora, o que a gente aprendeu? Eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção. Não. A gente por muito tempo começou a caminhar com Deus, com Cristo, ou frequentar a igreja para que Deus nos abençoasse. Quando eu sirvo os meus irmãos, Deus rompe e me abençoa. Por muito tempo nós ficamos muito presos em querer ser servido e não servimos quase ninguém. Para que eu pudesse estar aqui hoje pregando a palavra, alguém investiu tempo de oração na minha vida, alguém investiu recurso para que a igreja que eu fui pela primeira vez pudesse estar aberta, alguém lá atrás investiu alguma coisa para que o Paulo pudesse ser alcançado.
Hoje, para que nós pudéssemos estar aqui, pessoas investiram tempo de oração na sua vida, pessoas investiram lá atrás, estão investindo hoje e vão investir amanhã, para que o templo seja mantido, para que as pessoas sejam ativadas para o propósito excelente de Deus na minha vida. Ou seja, nós somos um elo que vamos conectando pessoas para levá-las ao encontro do Senhor. Mais do que precisar de uma bênção, eu preciso ser uma bênção. Você diga isso para o teu irmão, mais do que precisar de uma bênção. Fala para ele com uma carinha bonita, você precisa ser uma bênção. Olha para mim agora, você é uma bênção? Ou você é uma tribulação? Não, eu não sou muito fácil não, sabe, apóstolo, eu confesso. Eu sou meio assim, então deixa-se ser moldado. Deixa Deus moldar você, para que você seja uma bênção. Porque às vezes nós somos bênção no ambiente da bênção, mas nós não somos bênção fora do ambiente da bênção. Onde é o ambiente da bênção? Aqui. Aqui nós somos bênção. Todo mundo lindo e sorrindo. Olha para lá. Olha, onde você olhar agora, você vai ver alguém sorrindo. Olha. Onde você encontrar? Só se tiver algum emburrado, mas normalmente é todo mundo rindo. Então aqui nós somos uma bênção, mas e fora daqui? Fora daqui, nós somos uma Bíblia que as pessoas podem ler. Nós somos a expressão da palavra do Senhor. Verdadeiramente as pessoas veem mudança e transformação em nós, principalmente aqueles que conheceram a nossa vida fora dos caminhos do Senhor. Então, semana passada eu ensinei você o que Deus sonha conosco, para que nós então sejamos a luz de Cristo aonde nós estamos. Eu gosto de usar essa frase, eu amo essa frase, porque eu aprendi assim, eu grafei essa palavra na minha vida, e eu não aceito outra coisa para mim. Eu aprendi que eu sou um agente de transformação. Deus me plantou aqui em Jaú, Deus me fez nascer aqui, em 1973, para que no tempo oportuno, eu fosse para Deus um agente de transformação. Então quando eu aprendi isso, eu tomei isso para mim, e eu não aceito outra coisa para mim. Não me importa se Deus me dá recurso, não me importa se Deus me dá mimos, não importa se Deus me dá presentes, não me importa se Deus me honra, não importa, importa que eu preciso ser um agente de transformação. E quando eu me disponho a ser um agente de transformação, os sinais seguem os que creem. Então as bênçãos são trazidas, são lançadas sobre a minha vida, simplesmente porque eu estou à disposição do Senhor. Diga para o teu irmão, se você aprender hoje ser um agente de transformação, a bênção vai correr atrás de você. Você já correu atrás da bênção? Já foi para o monte, subiu o monte, desceu o monte. Não é que eu gosto de orar, não, você foi no monte porque você queria uma bênção. Até criar uma musiquinha, preciso de uma bênção, não vou desistir, só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Sabe, a gente cria algumas coisas, mas não se disponibiliza para viver. Mas eu já mostrei para você, já te ensinei o que Deus sonhou com você, só que agora eu tenho que te mostrar algumas coisas que faz com que eu e você não seja a luz de Cristo aonde o Senhor nos plantou. E diante de várias áreas que ele atua, o nosso adversário atua, existe uma que ela é muito séria, é uma ação para impedir os propósitos do Senhor, chamado medo. O medo é um aprisionador, o medo é um caos na vida da pessoa. Eu não estou dizendo eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu sempre falo disso aqui, mas preste atenção, você na sua casa tem uma programação que o lixeiro passa, não tem? Na minha casa, por exemplo, toda terça de manhã e toda quinta de manhã o lixeiro passa. Então, é segunda, quarta e sexta, isso mesmo. Segunda de manhã, quarta de manhã e sexta de manhã. Então hoje, quando eu chegar na minha casa à noite, a gente vai chegar lá, sei que hora que a gente vai chegar, então eu vou lá no banheiro, pego os lixinhos, coloco no cestão lá, cato os outros cestos, dou a boca no saco, e fecho a boca do saco e vou lá fora, colocar. Só que há uma diferença em você ir na rua, colocar o lixo durante o dia, e há uma outra forma de ir colocar à noite.
Tem pessoas que, por exemplo, quando vai colocar o lixo durante o dia, então ela sai com o saco de lixo assim, cantando, não há Deus maior, não há Deus melhor. Aí vem um vizinho, oh, mano, bom, não há Deus tão grande, mas e de noite? 11 horas da noite. A luz do poste da sua rua está apagada. Queimou a luz. Está chovendo. Pegar o gancho da revelação da irmã. Abre a porta do portãozinho, sai ali, dá uma olhada para cá, uma olhada para lá e sai assim, num passo lá e num passo cá. Por quê? Por causa do cenário noturno. Porque está à noite, a gente associa que vai haver bandido, que vai ter ladrão, como se o ladrão não pode te roubar de manhã, não pode te roubar à tarde, quando está a luz. Então isso é o quê? Isso é uma lacuna do medo que rouba de mim a paz, que é Cristo, que excede todo entendimento. Então muitas vezes nós permitimos que o medo roube a nossa paz. Permitimos que o medo roube a nossa condição de raciocinar diante de situações. Por causa do medo ou por causa do sentimento de perda que o medo gera, a gente faz escolhas terríveis para a nossa vida, que às vezes, momentaneamente, nesse tempo não traz nenhum prejuízo, mas lá na frente ela é danosa. Por causa do quê? Por causa do medo. Então eu quero te explicar algumas coisas sobre o medo hoje, e se você tiver problema com o medo, você vai vencer ele hoje, em nome de Jesus. Incomoda o irmão, acorda ele e fala assim, você vai sair livre do medo hoje aqui. Então, a primeira base bíblica nossa é o Salmo 27, no versículo 1, o salmista canta, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Quantos têm o Senhor como o Senhor da sua vida? Quantos creem que Deus é a sua salvação? Quantos creem que Deus guarda você? Fala para o teu irmão, por que você tem medo então? A gente às vezes fala, pronuncia e canta, mas não tem fé para viver. E fé é acreditar, ter convicções daquilo que você não vê, mas mais do que isso, você está disposto a correr riscos, porque você diz que tem fé, mas não está vendo. Você diz que tem fé que Deus vai fazer, mas momentaneamente não existe, então é uma ação de fé. Então, se o Senhor é o meu Senhor, Ele é o meu protetor, Ele me deu o Espírito Santo, que é meu consolador, você acha que Deus não vai me guardar? Deus me guarda, Deus é a minha segurança. Você pode profetizar na sua vida? Deus é a minha segurança. Aonde você está inseguro? Dentro de casa? Não, você está seguro em Deus. Em Deus nós estamos seguros. Aí o versículo continua dizendo, o Senhor é a força da minha vida, de quem eu vou me recear? Ah, porque apóstolo, você queria que você orasse por mim, porque lá no meu trabalho, tem um serzinho lá que está querendo o meu mal, coitado, vai morrer, ou ele se converte ou ele morre, porque se o Senhor é o Senhor da sua vida, a briga não é contigo, a briga é com o teu pai. O problema é que você olha para a situação e esquece que o seu pai te guarda e o medo te oprime. Aí você já acha que estão levando o seu nome na boca do sapo lá na encruzilhada. Vai ressuscitar o sapo, filho, se você for um temente ao Senhor. É sapo pulando com a sua boca, a sua foto na boca ainda, aleluia. Ah, é porque fizeram uma macumba para mim. Macumba? Satanás tem que olhar para mim e para você, filhos de Deus, e dizer, impossível tocar ali, porque mais do que estarem guardados e protegidos pelo Pai deles, eles estão cheios do Espírito Santo. O que é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Poderoso e violento. Eu digo violento, não é no sentido de esmurrar todo mundo, mas é de não ter medo da ação acusadora do nosso adversário. Deus, Ele não tem desejo nenhum de fazer você passar vergonha. Deus não tem desejo nenhum de humilhar você. Pelo contrário, Deus não tem desejo nenhum de afrontar você. Deus tem desejo de confrontar a mim e a você. Deus nos confronta com a palavra para que a gente abandone o pecado. Mas o nosso adversário nos afronta. Para quê? Para que a gente se nivele a Ele.
para que a gente esqueça o lugar de honra que o Pai já nos concedeu, sendo a nossa luz, a nossa salvação e a força da nossa vida. Então o nosso adversário vem nos afrontando, lançando dardos em nós, e o nosso escudo da fé está baixado, estamos distraídos, nós entramos batendo boca com o nosso adversário, e bater boca com o inimigo é perca na certa, perdeu, você se nivela, você entra no mesmo nível de acusação a ele. Quando o seu inimigo vier para cima de você, se lembra do que o salmista cantou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não tenho medo. Se vier por um caminho, por 7 vai ter que fugir, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E ele continua dizendo, mais do que isso, ele é a força da minha vida. Se existe alguma força para mim, é o Senhor. Se existe alguma vitória, é o Senhor. Se existe alguma recompensa, é o Senhor. Se existe algum milagre, é o Senhor. Se existe alguma providência, é o Senhor. Se existe alguma coisa na minha vida, é o Senhor. Mas muitas vezes a ação vem. Lá no seu trabalho, como eu estava dizendo, tem aquele serzinho que pega no pé. Aquela pessoa, quando a gente tem aquelas pessoas assim, que pegam no pé. Estou falando de trabalho, né? Pode ser na família, pode ser em qualquer lugar. Qualquer coisa assim, mas só para você ter uma noção. Quando essas coisas vêm, essas pessoas se levantam, essas pessoas são oportunidades que eu e você temos de transformar a vida delas. Em vez de você se enfurecer com elas, ame-as. Eu já contei centenas de vezes isso aqui para você. Uma vez uma pessoa falou muito mal de mim na cidade, e aí eu precisei preparar o meu coração, falei, porque um dia eu vou encontrar essa pessoa, em algum lugar, e eu preciso ser crente o dia que eu encontrar com ela, e eu encontrei, estava comprando um disco voador, sabe o que é? Marmita, estava comprando uma marmita, estava na fila com a senha, encostado no balcão ali, de repente meus olhos, 45 graus, quem eu vejo? O ser. Vem aquela ceninha daqueles desenhos que você assistia na minha época da sua, você que tem uns 40 anos sabe, um capetinha senta aqui, um anjo aqui. O capeta falou, não olha na cara, passa perto e despreza. O anjo olhava e falava assim, ama, vai lá e abraça, vai lá e lança palavras de bênção na vida dele. Eu olhei para o anjo, o capetinha estava com o tridente na mão. Vai lá, humilha. Eu falei, eu vou. Cheguei no irmão. Tudo bem, irmão? Como vai? Prazer ver você. Como é que vai? Vai tudo bem na sua casa? Oh, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor levante o seu rosto de você e te dê a paz. Em nome de Jesus de Nazaré. Foi tão bom para mim. Eu imagino que aquele irmão deve ter ido embora decepcionado com ele, porque ele falou uma coisa que não era verdade, e ele sabia, e a recompensa que ele recebeu foi amor, zelo e cuidado. O que aconteceu? Deus abençoou a minha vida, porque a bênção está para aquele que dá, não para aquele que recebe. Então, quando você vive situações assim, não se prenda, não se fique encroado, pelo contrário, abençoe as pessoas, porque senão você se nivela no mesmo propósito do seu adversário. Todos comigo? Vamos correr aqui. Características do medo. Preste atenção agora. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Tem gente que cria as coisas na cabeça, você sabia? Fala por irmão, tem gente que cria coisa na cabecinha. Não é Bíblia isso aqui não, isso aqui é provérbios de rua. Dizem assim, cabeça vazia é? Fala bem alto. Não é uma oficina, prosperou. É metalúrgica agora. Sai robô pronto, já sai tudo pronto lá de dentro, prosperou. Prosperou. Cabeça vazia é metalúrgica agora, porque o que tem de gente, cabeça vazia, e fica maquinando coisa em coisa que não existe. Você já viu aquela pessoa que ela está aqui, tem um grupo ali, aquele grupo está conversando, dando risada, está falando das figurinhas da Copa, mas aí porque um olhou para ela assim, ela fala assim, ah lá, está falando de mim. Sentimento imaginário. E as pessoas que são, escute agora, hein? As pessoas que são volúveis a ponto de pensar isso,
são uma presa fácil nas mãos do diabo. A vida dessas pessoas é um cativeiro. Ela vive dentro de uma situação, porque ela acha que todo mundo a odeia, que todo mundo não gosta dela, e o fator dela não ser abençoada é as pessoas que colocam ela dentro ali. Na verdade, quem se coloca é ela, porque ela acha que as pessoas pensam alguma coisa dela. Isso é nessa questão do achismo e muitas vezes também a respeito do medo. São coisas imaginárias. Tem pessoas, por exemplo, que você fala assim, vou viajar. Ai, pelo amor de Deus, que estrada você vai? Olha, aquela estrada é perigosa, naquela curva já capotou 25 carros lá. Ela já está pensando num acidente. Irmãos do céu, que isso? Isso é uma ação atormentadora. Isso é o medo que faz. O medo gera tormenta. Conta para o teu irmão. O medo gera tormenta, fala para ele. Vamos seguir. Uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se refere ao receio ou à apreensão que alguém tem de que venha a acontecer algo contrário àquilo que pretende. Por exemplo, tem pessoas aqui que têm projetos de Deus desenhados para a vida dela. Vou falar de projeto mesmo financeiro, projeto de negócio. Mas por causa do medo, não faz. Porque ela acha que se ela fizer, não vai dar o resultado que ela espera. E porque ela acha que não vai dar, então ela não arrisca, ela não age por fé. Porque fé é correr risco. Então ela vê todo mundo indo, e ela parou. Mas aí ela fala assim, meu Deus do céu, o ímpio prospera, eu sou dizimista, ofertante, não prospera. Porque o ímpio não teve o medo que você teve não confiando na palavra. Porque não tomou a palavra, se enclausurou e não viveu o projeto que Deus tinha através de você. Quando eu recebi o chamado de Deus para o ministério Ventos de Avivamento, eu tive medo. Eu resisti a ponto de Deus ter que falar violentamente comigo em 2004, que se eu não assumisse o chamado, Ele tiraria o que eu tinha de mais precioso. Na época eu tinha um filho só. Deus ia matar meu filho. Ia matar não, ia tomar para ele, se eu não aceitasse o meu chamado. Eu tive medo de dar passo. Eu tive um medo, por quê? Por um leve momento, eu não tinha segurança na palavra. E se eu não tivesse quebrado esse cativeiro que estava me cercando, eu não teria acessado o que eu acessei nos 13 anos dessa casa. Em nome de Jesus. Se você está preso dentro dessa palavra medo, como o sacerdote e desatador do reino de Deus na terra, eu digo que você vai vencer isso hoje, e os projetos vão se estabelecer, vão se cumprir, e você será o propósito que Deus deseja em nome de Jesus, porque você é uma flecha polida para alcançar a proposta e arrebentar o alvo em nome de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ela presente, futuro, real ou suposto. Então, existem coisas que a gente supõe. Mas eu acho que... E vou te contar uma coisa, ó. Presta atenção, eu preciso correr agora, porque eu tenho 12 telas para passar e não vai dar tempo. Mas escute, sempre assim. Escute, olha para mim. Quando você tem medo, o diabo sabe. Porque a sua boca fala do seu medo. O meu adversário seu, por que ele lança dardos em cima da gente? Para que a gente fale a área da fraqueza e ele levante trincheira. Quando ele taca dardos e você fala, o Jó contou a fraqueza dele, o que eu mais temia me sobreveio. Então ele contou que havia o que nele? Um medo. Havia o que? Uma insegurança, se ele perdesse os filhos, se ele perdesse os recursos, se ele perdesse a situação favorável que ele estava. Ele pronunciou isso. E meu adversário seu, ele lança dardos para que você fale que nós temos medo. Se você tem medo, ele sabe. Então ele conecta pessoas próximas de você para prender você no cativeiro. Por exemplo, você deseja abrir um negócio próprio e você vai compartilhar com alguém que está próximo de você, até mesmo pessoas que ele conectou, e quando você vai falar para ela assim, olha, Deus me deu um comando, eu vou abrir um negócio próprio, essa pessoa vai falar assim para você, não faça isso, porque na verdade, o meu parente, o parente do meu parente, do parente dele, ele também tentou fazer um negócio e quebrou a cara, na hora, por causa do seu medo, você recua, em nome de Jesus.
esse recuo que você deu, você vai em passos largos avançar e vai estabelecer o que já era para ter sido estabelecido em nome de Jesus. E essas pessoas vão desaparecer do seu dia a dia em nome de Jesus, porque o Senhor vai dar visão de águia para você contemplar aquilo que você precisa realizar em nome de Jesus. Amém, amados? Sigamos. Veja um exemplo de medo. Os discípulos andavam com um milagre. Diga comigo: Jesus, o milagre vivo. Diga: eu caminho com Jesus. Diga: o milagre está comigo. Mateus 14, 25, versículo 25 a 27 diz assim: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com o quê? Medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quarta vigília. As noites, elas possuem 4 vigílias de 3 horas, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Jesus começa a andar nas águas no período da vigília das 3 às 6 da manhã. Jesus despede eles no barco na primeira vigília, quando o sol estava se pondo. Jesus ficou um bom tempo, deixou o barco com eles um bom tempo ali no mar da Galileia. E Jesus, então, quando vai ao barco, depois de ter despedido a multidão, depois de ter ido falar com o Pai, subido para falar com o Pai, se encher daquilo que ele havia entregado para aquelas pessoas, Jesus vai em direção daqueles que andavam com ele. E na verdade, eles tiveram medo de uma ação de Jesus. Nós, quando estamos cegos, também muitas vezes amarramos uma ação de Cristo na nossa vida. Porque nós aprendemos, por causa dos nossos pais na fé, às vezes por causa de um pouquinho de entendimento, a gente aprendeu que tudo que não dá certo é demônio, então amarra. Então, às vezes, Deus estava usando uma plataforma ou uma situação adversa para romper algo, para trazer uma experiência nova, trazer um nível novo de fé para mim e para você, usando uma adversidade para a gente ficar maduro. Na hora da adversidade a gente fez o quê? Está amarrado em nome de Jesus. Amarrou uma ação de Jesus. Eu sempre brinco quando eu falo de medo, uma canção que a gente cantou muitos anos ela lá atrás e a gente não sabia o que estava cantando. Você já cantou ela? Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Mas o que você cantou? Se acontecer um barulho perto de mim, é o anjo chegando para receber. Aí o gato da sua vizinha sobe no telhado da sua casa. Não é um gato, é um leopardo aquilo. A pata do bicho é desse tamanho. E ele bate e desloca a telha. Aí o gato começa a andar, e você já começa de noite. Sangue de Jesus tem poder. Asperge, Senhor, esse demônio feroz em cima do telhado. Amarrado. Você entende como a gente às vezes é muito natural? A gente às vezes repreende uma ação. Aqui eles estavam tentando repreender. Jesus falou assim: ei, tem de bom ânimo, não esmoreça não, sou eu, não temas. Então não é porque as coisas não estão caminhando do jeito que você imagina, que ele não está. Não é porque as coisas do jeito que você desenhou não está igualzinho. Não fique apavorado, porque ele está na jornada, ele está no caminho e vai abençoar você. Não temas. Fala para o teu irmão, ele está no caminho, não temas. Atenção, o medo pode desencadear a fobia. Escute isso. O medo pode desencadear a fobia, que pode provocar uma série de alterações físicas, nervosas e psicológicas. Existem pessoas que por causa do medo não se juntam no lugar que tem pessoas. Pessoas por causa do medo, sentimento de inferioridade, não são capazes de se expressar em público, elas quase desmaiam. Isso gera uma fobia, aprisionamento, clausura, e a pessoa não exerce o papel que Deus deseja que ela exercesse. Olha o medo como é terrível, e ele atinge
áreas físicas a ponto de nos atrofiar, áreas nervosas a ponto de alterar o nosso batimento cardíaco e até mesmo a circulação do sangue das nossas veias. E mais ainda, altera com as emoções, com os sentimentos e com a ação psicológica nossa nos atormentando. O medo de se ter medo pode gerar tremores pelo corpo, suor excessivo, taquicardia, angústia. Em algumas situações pode levar a pessoa a desmaiar e a desencadear crises de pânico, bem como paralisar a sua vida cotidiana, podendo chegar a ponto de ter medo de sair da sua casa. Vamos sair. Ah, não, Deus, já vai que um cometa caia. Terrível. A pessoa quando está dentro de uma situação dessa, e por que você está falando isso, apóstolo? Porque Satanás também sabe quem você nasceu para ser. E ele é o maior interessado em impedir o agir de Deus na sua vida. Se depender de mim, você vai se levantar e vai viver o que Deus tem para você em nome de Jesus. A principal característica do medo: o medo é uma interrupção súbita do processo de racionalização. Pessoa com medo, ela para de pensar. Trava. Pessoa, tem gente que recebe a má notícia, desequilibra ela. É na má notícia que nós temos que manter equilíbrio. E por causa do medo, desequilibra. Quando está no consultório médico, recebe um diagnóstico contrário àquilo que se esperava, desequilibra. A pessoa esquece até a profissão de fé que ela já fez, por causa do medo. O que mais? Quando sentimos medo, paramos de pensar, paralisa. O medo aprisiona, o medo gera covardia, traz inibição. Você deve conhecer pessoas que são covardes por causa do medo. Tem pessoas que ela tem medo de ser questionada. E porque ela tem medo de ser questionada, ela não se expõe. Então ela fica dentro de um casulo dela. Querido, a minha vida e a sua vida é um livro aberto, sem página rasgada, gostem as pessoas ou não. Você não nasceu para ser o molde das pessoas, para se moldar no padrão delas. Você nasceu para viver o que Deus sonhou para a sua vida, então não se enclausure mais, pelo contrário. Se tiver que se falar quem você é, qual é a sua origem, conte e fale sem medo, porque o maior, o guarda, o juiz é o Senhor na sua vida, amém, amados? O que mais? O medo nos leva a reagirmos mal. Por causa de medo, tem gente estúpida. Conhece gente estúpida? Dá uma olhadinha para a esquerda, para a direita, quem sabe tem algum aí. Fala para o irmão, você conhece gente estúpida? Às vezes é por causa do medo. Medo de ser questionada, ela responde com estupidez, com grosseria. Você conhece aquelas pessoas que quando você vai falar com ela, ela fala assim, fala! Ela não fala, ela acusa. Por quê? É mecanismo de defesa. Escute isso, por favor, aprenda isso. Todos nós, quando nós estamos sendo ameaçados, levantamos muralha de proteção. E a muralha de proteção gera um mecanismo. E qual é o mecanismo? Atacar. Pode ver. Você pode ver que o gato, irmão, quando ele está sendo ameaçado, ele quer atacar. Por mais que ele seja pequeno, ele encara. Mecanismo de defesa. E a gente também. Quando as pessoas falam de você, tocam em áreas que você não gosta, tocam em situações que você não gosta, como é que você reage? Você mantém o equilíbrio ou você desce do salto mesmo? Desço do salto mesmo, apóstolo. Perco até o salto. O que mais? O medo nos faz fugir de novos desafios. Eu tenho uma oportunidade nova para você. Pedro, você vai abrir o culto quinta-feira. Deus que me livre, eu vou desmaiar. Não, Deus me livre, eu vou desmaiar, eu vou cair duro no chão. O medo nos impede de novos desafios. Existem pessoas que talvez estejam aqui ou nos assistindo, que já eram para estar num estágio muito maior na empresa que trabalha, ou empresa que trabalhou, mas por causa do medo, não teve coragem de assumir. O erro é uma consequência de quem fez. Toda pessoa que vai fazer pode cometer um erro. Nós temos algumas cabeleireiras aqui. Todas, quando fizeram o primeiro corte, acertaram? Não. Até hoje erra. Erra sim. De vez em quando eu vou ver meus cultos aqui, eu estou falando do Moisés, eu falo que é o José.
De vez em quando eu troco os personagens e só erra quem está fazendo, irmão. Agora quem está na plateia, os covardes ficam na plateia acusando. Errou, hein? Errou. Pega essa tamancada e dá no irmão. Fala assim para ele, ó, você está fazendo ou está na plateia? Fala para ele. Os covardes ficam na plateia. Fica na plateia falando, está errado, está errado. Covardão. É igual o Pedro. O Pedro, quando fala, Senhor, se é o Senhor que está andando nas águas, me manda ter contigo. Jesus falou assim para ele, vem. Jesus falou para ele, vem. Pedro não andou nas águas, Pedro andou sobre a palavra. Enquanto Pedro andou na palavra, Pedro andou. Mas a hora que ele esqueceu da palavra e viu a força do vento, ele afundou. Aí os covardes que ficaram no barco, falaram, ei Pedrão, não falei para você que você ia afundar? Ó, o vento forte, rapaz, você afundou. Aí Jesus pega o Pedro, levanta o Pedro, vem cá Pedro, vem aqui. Vamos lá para o barco. Pedro andou na ida e na volta, não sei se foi 1 metro, 2 passos, 5 metros, não sei quanto, a Bíblia não fala quanto andou, mas que ele andou. Ele andou sobre a palavra. Jesus fala assim, sobre a palavra, vamos voltar para o barco. Volta para o barco. Quando chegou no barco, os covardes que ficaram lá falaram, ei Pedro, você é um mole, não. Você afundou, se eu sou o Pedro. Eu acho que o Pedro falou, Pedro era minha boca dura. Mas o Pedro, se o Pedro não falou, eu falo agora. Vocês estão aqui falando que eu afundei, mas vocês não tiveram nem coragem de ir, eu fui. Andei na ida e andei na volta. Mas você afundou, mas eu andei. Covarde é assim, não prova, mas critica. Então, entre você ser o covarde e dar uma afundadinha, afunda. Porque pelo menos você tentou fazer alguma coisa e não ficou lá como os covardes na plateia. Yes. Aleluia, irmãos. O que mais? O medo nos tira a esperança. Vamos montar um negócio nessa crise. Isso. Mora na crise. Vive na crise. Enquanto deveria estar em Cristo, está na crise. O medo gera crise. Fala para o teu irmão, o medo gera crise. Para acabar, os sintomas graves gerados pelo medo. Olha lá. Palpitação, coração batendo forte, que é o taquicardia. Medo. Medo de perder alguma coisa, dá isso aí. Sudorese, que é suor intenso no corpo e nas mãos. Medo. Quando a situação adversa surge, começa a suar, desesperado. O que mais? Falta de ar. Ai, meu Deus do céu. Medo. O que mais? Sensação de estranheza, não se reconhece como ela própria. Perde noção do sentido do ambiente. Náuseas e constante desconforto abdominal e intestinal. Rompe. Medo. Solta tudo. Irritabilidade constante. Apóstolo, minha mulher então vive com medo. Não, né, querida? Não é assim. Meu marido, então, deve estar dentro de um calabouço do medo. Então, aquele bicho é irritado de medo. Mas essa irritabilidade é algo que foge do padrão. Medo. Ou porque está sendo pressionado no trabalho. Porque hoje nós somos assim, somos um número nas empresas. E temos que dar um resultado. E existem pessoas que não sabem lidar com isso. Então, elas vão se enclausurando até acontecer isso. Insegurança para tomar simples decisões por causa do medo. Medo de perder o controle da situação, formigamento nas mãos e nos pés, quer encontrar um lugar para se esconder, tipo um esconderijo. São sintomas alguns que o medo faz. Como que eu e você podemos vencer o medo? Está na Bíblia, olha lá. 1 Pedro capítulo 5, versos 6, 7, 8 e 9. Simples, conhecido de todos nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha agora, lançando sobre ele toda a vossa... O que é medo? Ansiedade. Está sofrendo por uma coisa que não existe. É a famosa pré-ocupação. Você está se ocupando de uma coisa que não precisa. Algo de amanhã está sem dormir hoje. Existem pessoas que têm decisões para segunda-feira, que tem que pagar a conta, está sofrendo hoje que o recurso não entrou ainda, angustiante e perde o sono.
Quando a gente vive assim e age assim, deixamos de confiar no Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Reconhecer: Senhor, eu tenho medo nessa área aqui. Senhor, eu tenho medo nessa outra área aqui. Senhor, eu tenho construído a minha vida, mas o medo me enclausurou. Preciso reconhecer e dizer para Ele: Senhor, todo o meu medo, toda a minha insegurança, toda a minha ansiedade nessa área, eu entrego, Senhor. Eu lanço aos pés da cruz de Cristo, Senhor. Eu escolho me humilhar. Esse se humilhar não é o que muitos fazem no agiota, muitos fazem para buscar dinheiro em parede. Não. Esse humilhar é se sujeitar, é se prostrar, é reconhecer que Ele é dependente da minha vida e da sua vida. Está entendendo isso? Que mais? Porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigia, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme, aonde? Na fé. Quem tem fé? Então fala para o teu irmão assim, ó: o medo se vence com fé. A hora que o medo dizer para você: eu vou tomar posicionamento, você vai falar assim: não vai, porque as minhas ansiedades, os meus medos, eu já entreguei na cruz do Calvário para o meu Senhor. Ele já levou na cruz por mim. Eu venço isso em nome de Jesus. Pronuncia, fala em alto e bom som. Tem gente que tem medo de ficar sozinho em casa. Ai meu Deus, passa lá e leva a chave no bolso. Tem medo. Tem gente que tem medo de tirar carteira de motorista. Tem gente que até tentou tirar, mas na verdade porque ouviu uma palavra, ouviu uma negativa, ou reprovou o exame, 1, 2, 3, 4 exames, nunca mais tentou. Mataram você com o medo. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai sair desse cativeiro e vai recomeçar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que mais? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o segredo é saber que o meu inimigo e o seu está rodeando, bramando violentamente como um leão, esperando alguém que ele possa tragar. Mas no nome de Jesus, nós vamos romper com esse medo hoje, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Quão grande é o meu Deus.